nosso primeiro programa de 2023 está no ar. Estamos começando o nosso programa e podcast Saúde e Movimento. Hoje estou de branco, justamente, para falar sobre esse primeiro programa de Ano Novo e também por conta de uma temática do nosso programa de hoje, que é sobre o Janeiro Branco. Como vocês podem acompanhar, a nossa mesa está recheada de mulheres. É a primeira vez aqui no programa que temos 3 cadeiras e as 3 cadeiras compostas, então, pelo público feminino. Aqui na minha frente está a Thaisline, psicóloga, convidada, que também, é nossa patrocinadora, responsável pela Valent. Temos ao lado dela a Thaís Zonta, que é empresária, vai falar sobre gestão e sobre empreendimentos femininos, sobre empreendedorismo. E também aqui ao meu lado temos a Rochelle, da RF Social Media, que também é nossa patrocinadora e parceira. E hoje a gente vai falar então sobre Janeiro Branco, sobre autocuidado, sobre empreendedorismo feminino e também sobre as tendências de marketing para 2023. Ufa! Então vamos começar. Mulheres, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Thaisline já participou, Rochelle também. Thaís é a primeira vez, então fiquem à vontade para se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou a Thaisline, sou psicóloga. Dentro da psicologia eu sigo uma abordagem que a gente chama de sistêmica, então ela sempre busca olhar o sujeito como um todo integrado, né? A gente nunca vai olhar para uma demanda específica de saúde, de trabalho ou de família, unicamente aquele ponto. A gente sempre tem um olhar mais macro sobre as coisas. Isso aí. E a Thaisa que está ao seu lado, eu vou aproveitar, Thaisa, fica à vontade para você se apresentar. Então, eu sou a Thaisa Zonta, sou mentora na área de gestão de negócios e vendas e também uma das fundadoras do grupo N Negócios de Mulheres Empreendedoras, um grupo voltado para mulheres empreendedoras que queiram unir forças e crescerem juntas com seus negócios. Muito bem, e aqui do meu lado, E eu sou a Rochelle, sou publicitária, tenho uma agência de marketing há 5 anos. Trabalho com pequenos empreendedores, médios e grandes empresas. Hoje eu sou estrategista digital, então nosso foco é planejamento estratégico, onde o foco mais da empresa é gestão de mídias sociais, Também, sou patrocinadora aqui do programa, Thaisa também é uma das minhas clientes. E o meu foco mesmo é gestão de mídias sociais. Sim, embora, como eu mencionei, o nosso programa hoje está, representado pelo público feminino. Vocês sabem muito bem que o programa Saúde e Movimento, ele visa trazer conteúdos de qualidade de vida e bem-estar para todos os públicos, Então, você, homem, também sinta-se representado. E vamos começar então falando sobre o Janeiro Branco. Como eu mencionei, esse é o primeiro programa. Vim de branco e verde para representar, então, como eu sou psicóloga também, para representar o Janeiro Branco, mas também com o verde para representar a esperança, a sorte aí para esse ano de 2023. E nós temos, como todo ano, desde 2014, uma campanha central do Janeiro Branco, Thaisline? Esse ano, a campanha é A Vida Pede Equilíbrio. O que você tem a compartilhar sobre essa temática? Bom, primeiro eu acho muito bacana a sacada que foi criada de Janeiro Branco ser o primeiro mês do ano, Porque eu acho que pega as pessoas justamente nessa transição e nesse convite, de olhar diferente. Acho que é um pouco cultural que a gente acabe dezembro. Talvez algumas pessoas fazem avaliações, outras não, mas a gente tem essa sensação de fim e começo, E aí o janeiro entra com esse convite de que vamos olhar um pouquinho também para nossa saúde mental. E o tema desse ano, a vida pede equilíbrio, Todos os anos ela precisa disso, mas acho que foi muito bacana esse título para que a gente possa refletir, e começar a perceber o quanto de equilíbrio é importante nas nossas carreiras, Eu acho que essa questão do marketing também puxa muito, Faz muito sentido. E aí, quando tu fala sobre tendências, as pessoas também precisam entender, o que é a tendência, o que é a obrigação, o que não é, para a gente não se sentir sempre um robozinho encaixando em alguma coisa, Eu penso que esse é um equilíbrio importante que a gente tem que disseminar, e reconstruir. Sim, nada melhor, como você disse, começar o ano já cuidando da nossa saúde mental, porque é comum a gente começar
o ano naquela empolgação, naquela motivação de estabelecer um planejamento, de elaborar algumas metas. E aí entra essa parte do marketing, o marketing digital, que é super tendência e que agora tem novas estratégias, né, para 2023, mas também para os nossos negócios, né, para quem é empreendedor, para quem é empresário. Então, como é legal a gente já começar o ano pensando no nosso autocuidado, na nossa saúde mental, equilibrando também com, né, as nossas outras áreas das nossas vidas, né? Tanto a parte social, enfim, a nossa parte profissional, emocional, os relacionamentos. Então, eu gostaria que você falasse, Rochelle, agora um pouquinho sobre essas tendências de marketing. Porque, assim, quando a gente fala sobre autocuidado, sobre saúde mental e sobre planejar, né, pensar em algo para o nosso negócio, o que tem de novo, de que forma que a gente consegue, então, levar essa temática do equilíbrio, a vida pede equilíbrio, para o nosso trabalho, para também não se atropelar e daqui a pouco, ai, tô cheia de ideias e já tá toda atropelada, mesmo que tenha um planejamento e quando vê, tá sobrecarregada mentalmente. Sim. Então, vamos lá, né? Lembrar que o marketing, ele é em constante evolução. Então, ele sempre está evoluindo. E, né, a gente como empresário, a gente precisa ter um planejamento. Como eu uso para me planejar e o que eu começo a guiar os meus clientes também. Hoje eu uso uma ferramenta que ela é vida para mim, que chama Trello. Lá dentro, apesar de muita gente às vezes não ter um método de organização, mas é uma forma que eu uso para me organizar, né? E lá a gente consegue colocar a hora, a gente consegue colocar a data, os conteúdos, né? Programado para o mês inteiro. Então, a gente consegue alinhar, né? Quando tu tem um planejamento e uma organização, parece que as coisas fluem. Às vezes pode ser um pouco mais complicadinho para quem não tem o hábito, mas é onde a gente consegue ir se alinhando e adequando o profissional com o pessoal, né? Até mesmo o assunto ali que se fala sobre saúde mental, conforme a gente vai ficando muito sobrecarregada, isso acaba afetando muita gente. Aí, às vezes, quanto mais tu fica desorganizada, nossa senhora, tu tem um dia muito pesado, né? Então, base de tudo, tu achar formas, ferramentas que vai te auxiliar na rotina do teu dia a dia. Porque isso organização é tudo, né? Então, de casamento com assunto de saúde mental, eu acredito muito que o ser humano, as famílias, precisam dessa previsibilidade, sabe? Eu vejo muito isso no consultório, assim, um cenário é aquela vida toda bagunçada, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. E outro é essa organização, essa previsibilidade faz a gente estar menos ansioso, tá mais focado, né? Tá menos procrastinador com as coisas, e aí não chega na sexta-feira com aquela sensação que ficou devendo várias coisas. Ter visão, né, dos próximos passos, dos próximos dias. Claro que nem sempre, às vezes, vai sair conforme o planejado, mas pelo menos exceção, né? É exceção, mas que não vai te desestabilizar muito, né? Quando tu consegue seguir em ambos, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, isso é para tudo. Pegando um pouquinho esse gancho da organização, né? Eu trabalho muito com isso, planejamento e organização. É fundamental também a gente conseguir fazer um planejamento dentro de casa para que todos possam ajudar nos nossos objetivos, né? Cada um ter a sua responsabilidade. E também planejamento de uma agenda para que você não faça o dia inteiro e chega no final achando que não fez nada, não conseguiu fazer nada, né? Então, esse planejamento, essa organização, ela é fundamental para a gente poder se centrar também, ter o tempo para uma leitura, para uma atividade física, para o nosso interior, e aí entra o equilíbrio. Sim, né? E eu tenho a impressão que aí a gente se sente um pouco mais inteiro no que está fazendo, né? Sim. Porque se eu tô com várias coisas, não tô inteiro. E aí, a agenda, eu acho que tem bem esse fator emocional e psicológico, né? Eu coloco no papel, eu coloco no Trello, eu coloco num bilhete. O que eu tenho para fazer tá ali, não vai fugir de mim. Eu consigo estar inteiro fazendo A e depois eu vou pegar o B e vou fazer também. Sim, Thaisa, já que você mencionou essa questão da agenda, você, né, já liderou mais de 100 mulheres por conta da Mary Kay, né? Sim. Hoje você continua sendo consultora, inclusive belíssima, né? Super maquiada. Todas nós, né? Mas você já liderou mais de 100 mulheres e com certeza, para liderar a mulherada, precisa de uma organização e de uma agenda. E a proposta é você justamente falar aqui um pouquinho pra gente, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sobre a importância do network, que é justamente isso que também nós estamos fazendo aqui, embora seja um programa
programa, nós também estamos trocando, né, esse contato. E quando você fala da importância da agenda, a Rochelle falou do Trello, eu apanho bastante no Trello, então, assim, ela já deu muita surra, né, e me cobra, e aí eu vou lá olhar, e daí venho, converso com ela, né, no WhatsApp, e também apanho bastante na agenda da clínica, né, porque eu também atendo na Valent, e aí a Thaiseline e a Dani colocaram um novo sistema de psicologia, e eu vou lá pedir socorro. Agora eu já tô começando, né, a me atualizar mais. Mas olha só, eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre como conduzir, conversar com as mulheres que têm milhões de funções, como você falou, né, que tem uma agenda cheia, tem as funções, as tarefas do trabalho, as questões de casa, às vezes demanda com filhos, mais de um negócio. Como que a gente faz? Então, esse é o segredo. Atenção, esse é o segredo. É o segredo. Thais Azonta Então, vai revelar. Primeiramente, eu gosto de separar as atividades importantes, as que a gente não pode, as fixas que a gente não pode deixar de lado. Então, a gente estipula, eu gosto de usar a agenda Google, né? Que a gente pode utilizar as notificações, assim não fica deixando para lá o que precisa por causa de esquecimento, né? Então, eu gosto de usar a agenda Google, eu estipulo as tarefas que não podem ser passadas adiante, então as fixas na escola, levar a criança para a escola, almoço. E também é muito importante saber delegar, começar a trabalhar, a delegar as funções, porque cada um dentro de casa tem as suas e pode ajudar para todos chegarem ao mesmo objetivo, fica mais fácil e mais leve. Então, começa a delegar cada criança tem a sua idade, tem tarefas que pode fazer já para ajudar. Então, primeiro as fixas, depois a gente vai colocando as atividades do trabalho, conforme você tem disponível na agenda. Não esquecer de botar uma atividade que você gosta de fazer durante o dia, porque isso é um equilíbrio. Você precisa ter um tempo para estudo, para autoconhecimento, para leitura, para fazer algo que você gosta, de cuidar da sua saúde, né? A questão da alimentação também, sempre deixar agendado, programar a sua semana com a alimentação também, porque quando você tem uma agenda e você olha para ela para a semana inteira e você consegue visualizar todas as atividades que estão ali, fica muito mais fácil de a gente ter um imprevisto e conseguir moldar ela, né? Conseguir se organizar nas suas roupas antes de sair de noite, né? De noite prepara antes de ir para a cama, deixa suas coisas preparadas. E quando você consegue ter a visão de um todo, fica muito mais fácil e a pessoa fica mais tranquila também. Sim, e Thaiseline, nessa fala da Thaisa, né, a gente fala muito sobre isso com os nossos pacientes. Eu acredito que você também, eu também, os psis que atendem na Valent e tantos outros que a gente tem, sobre essa importância da organização da sua vida, enfim, né, de como, quem você é, para onde você quer ir, como você quer ir. E falamos aqui sobre a questão, né, do Trello, da agenda do Google, né, do aplicativo da clínica. Eu gostaria que você falasse sobre essa possibilidade que a gente tem de organizar as nossas relações. Porque quando a gente fala sobre saúde mental, falamos sobre autoconhecimento, né? Falamos sobre entender o que nós queremos para a nossa vida como um todo, como eu acabei de mencionar, a saúde como um todo. E quando a gente fala de saúde mental e janeiro branco, a gente primeiro precisa olhar para a relação que a gente tem conosco mesmo, que é o que nós estamos falando aqui, mas também da relação que nós vamos organizar com os outros, né? E como que se dá essa relação, essa organização com o outro? O que eu quero dizer com isso, sintetizando, né? Como eu observo que a minha saúde mental está sendo prejudicada, não está organizada, não está fluindo com o outro? Eu acredito que tem muito uma questão até de espelho, né? Eu escuto muito isso no consultório de não estou legal e, poxa, minha casa também não tá legal. Sim. Poxa, o armário lá em casa não tá legal. A minha semana não tá fluindo bem. Então, essa organização começa dentro, né, gente? E esse eu acho que é o desafio. E cada pessoa tem um padrão, cada pessoa teve, né, uma construção, uma história e participa de vários relacionamentos, que eu acho que isso é também legal da gente ampliar. Nós participamos de muitas coisas, né? Sim. A gente tá aqui num relacionamento, o relacionamento com o filho é um com o pai, com mãe, com o trabalho, com o companheiro. E nem sempre a gente vai levar para todos esses relacionamentos
relacionamentos a nossa mesma versão. Então, eu acho que em algum momento eu foco muito no trabalho. Aí pode estar muito organizado o trabalho, mas pode estar sendo uma fuga de um outro lugar que eu não estou conseguindo dar conta de organizar agora, né? E aí volta para a palavrinha do equilíbrio. Esse olhar para dentro, acho que é o primeiro passo, né? E aí como talvez sintomas, eu sempre gosto dessa metáfora do termômetro, né? Como eu sei medir no termômetro como está a minha saúde emocional. É a gente começar a se observar. Porque a gente vive num dia tão agitado, tão corrido, com tantas demandas e tantos papéis, que eu pareço um robô vivendo o dia, e não uma pessoa. Então, quando eu dou essa parada e me observo, e às vezes eu dou esse exercício mesmo de terapia, na hora do banho. Tu para e pensa no que tu fez no dia. Tu para e pensa no que tu sentiu. Quem era o personagem que estava ali contigo naquele momento. Porque é essa observação que eu entendo que vai dar o autoconhecimento. E aí eu vou começar a sentir, poxa, eu tô mais irritada. A minha insônia tá aumentando. Ou eu tô brigando mais em determinado contexto. Ou eu tô me sentindo um pouco mais desmotivada. E todos esses são, acho que, os principais sintomas desse termômetro da nossa saúde mental. Sim, e como a gente está num mundo, né, muito tecnológico, muita inovação, muitas tendências acontecendo, parar para se avaliar, se autoanalisar e verificar, né, como que está essa relação consigo mesmo, como é que está o meu equilíbrio e como está o meu autoconhecimento, a minha autorresponsabilidade e como está a minha relação com o outro. Falando sobre essa relação com o outro e comigo, como a gente tem muita inovação, Rochelle, como eu acabei de falar, inclusive, né, nosso programa é uma inovação aí desde agosto, nesse novo formato, para levar justamente conteúdos como esse, tanto aqui pela TV Galega, quanto, né, pelo YouTube, Facebook, Spotify, Instagram. A gente busca levar esse conteúdo de diversas formas. A gente percebe que a relação com as pessoas, ela permanece, né? A humanidade, ela vai evoluindo nesse sentido, né? A gente precisa reproduzir e manter a nossa espécie aqui, mas a gente percebe que algumas relações, elas têm mudado. Então, como eu vou fazer essa autoavaliação comigo mesmo, mas também ter essa avaliação com o meu cliente ou com o meu negócio, porque, por exemplo, agora a gente percebe que as relações são mais automatizadas, contato por e-mail, contato via WhatsApp, e cada vez mais vindo novas tecnologias, agora até a própria relação é feita por robô, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Como que eu posso deixar a minha relação, né, mais humanizada com os meus clientes, seguindo mesmo essa evolução, essa tecnologia, essa inovação? Inclusive até tem uma das tendências de marketing que eu trouxe, né, que o atendimento, ele tem que ser 100% humanizado. Mesmo que sim, existem vários chatbots, né, que sim, para empresas maiores, assim, é muito mais prático, porque daí a pessoa vai lá e responde, mas quanto mais a gente conseguir trazer essa humanização desse atendimento personalizado, vai acabar cativando as pessoas, né, porque elas querem viver as melhores experiências. E tem que imaginar que quanto antes a resposta, pode ser sim que você consiga fidelizar ela naquele momento para ela vir se tornar uma cliente tua, né? Então, quanto mais a gente conseguir acolher, né, aquele problema, entregar uma solução naquele exato momento, vai ser mais prático para você estar aumentando a sua cartela de clientes, né? Então, a humanização, ela começa por aí. Até mesmo dentro, quando você vai responder uma mensagem no Instagram, existe, sim, uma forma de você robotizar as mensagens. Isso de forma gratuita. O próprio Facebook consegue, né? Só que é sempre bom ter uma pessoa ali por trás olhando, porque às vezes uma mensagem automática não vai dar a resposta que aquela pessoa quer, né? E tudo vai depender da organização da empresa, da forma que ela tá planejando, para sim ter uma pessoa que vai estar ali respondendo, né? Então, eu acredito que olhar com carinho para esse lado é a melhor forma. Porque, às vezes, né, isso... Acho que toda a rede social, né? Mas hoje, como a gente trabalha muito com o Instagram, né? Tá fazendo muito vídeo e tudo mais. Imagina, você acabou de fazer uma campanha super legal, bem humanizada. E daí, postou no story, no feed, enfim. Aí, daqui a pouco, a pessoa vai lá e manda mensagem. Se ela manda mensagem, é porque ela tem um interesse. E, às vezes, a pergunta dela... já tá com interesse direto no teu produto ou serviço. Então, é ali onde você vai conseguir finalizar a venda. Porque o stop, né, vou usando um exemplo, o stop é conexão, né? A pessoa mandou alguma coisa, ele tem que ter um contato imediato. Não simplesmente pegar e
postar e, tipo, sumir, né? Porque hoje também existe a programação, né? Existe o Facebook, o Business Suite, onde tu consegue programar os teus conteúdos, né? Só que precisa ter esse olhar com carinho. Tu entra várias vezes no dia e ver o que que tá acontecendo, para daí a gente poder dar esse suporte personalizado, né? Então, olhar com carinho para esse lado vai ser fundamental. Sim. Essa é uma das tendências. Com certeza, como eu falei, né? E como você mencionou também, olhar com carinho, entender que tem uma pessoa ali por trás. As necessidades, exatamente. Tem que entender as necessidades do teu cliente, né? Sim. Sempre observar o que que tá acontecendo. Porque a gente que é do marketing, a gente sempre precisa estar junto com o cliente, entendendo o que que ele tá precisando. Porque às vezes na prática pode ser totalmente diferente. Então ele tem que passar tudo pra gente ver qual a necessidade dele. Mas que problema que ele tá trazendo pra ti? Também, às vezes, pedir feedback pra ver como tá sendo o teu atendimento. Porque tudo isso vai influenciar na hora como o marketing for fazer o seu trabalho, sabe? Sim. Então, daí é onde a gente vai... É onde eu sempre digo, olhar com carinho para essa situação vai ser a melhor das hipóteses, assim, sabe? Sim. E Thaisa, pensando que eu tô cuidando da minha saúde mental, eu já tenho, por exemplo, um cronograma, uma agenda para trabalhar aí os meus desejos, enfim, as minhas tarefas, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho vários dons, eu tenho vários talentos, eu sou uma pessoa organizada e dedicada, né? Eu estou bem para começar um negócio, mas eu não sei por onde eu começo esse negócio. Nós, mulheres, como a gente acabou de falar aqui, nós temos diversas funções, responsabilidades. Muitas vezes a gente se coloca também, né, nesses lugares. A gente precisa assumir isso também, que a gente quer dar conta, né, de muitas coisas, ser aquela pessoa forte, guerreira. E muitas vezes, né, dependendo da circunstância da vida, algumas mulheres são colocadas também, né, nesse lugar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre mulheres e pessoas de forma geral que são organizadas, são visionárias, né? Têm esse autocuidado, pensam na sua saúde mental, têm os seus dons e talentos, mas elas não descobriram ainda, né? Como que a Thaisa, né, direciona e conduz essas mulheres para não, agora eu vou deslanchar, eu vou criar o meu próprio negócio, eu preciso de uma orientação para saber que eu tenho vocação para determinada coisa. Então, a gente desenvolveu esse projeto, que é o Grupo N Negócios de Mulheres Empreendedoras, eu juntamente com a Sheila Lemoni, e justamente ouvindo as demandas das mulheres, né? Eu trabalhei mais de 15 anos trabalhando nesse meio do empreendedorismo e com mulheres, e escutamos muito essa questão de querer fazer e não saber por onde começar, ou já estar ali e não saber para onde ir. Então, fazendo parte de um grupo de networking, existe essa troca de experiências, o nosso grupo, ele tem um intuito a base dele é o relacionamento. A criação de laços, parcerias. Nós levamos capacitação para as mulheres em todos os encontros mensais que a gente tem. E ali grandes parcerias acontecem. Nós temos mulheres que já são empreendedoras e que vão lá justamente para fazer parte desse grupo, Sim. dessa troca toda, dessa experiência. Temos mulheres que não são empreendedoras, mas que querem estar lá porque têm esse desejo de empreender e querem conhecer um pouco mais desse mundo do empreendedorismo, e temos as mulheres que só querem fazer parte de um grupo de mulheres. Então, o nosso grupo é para todas as mulheres. Então, ali, no dia a dia, na conexão que elas têm com as mulheres que vão ali e trazem as suas experiências, elas vão tendo cada vez mais e saem cada vez... Porque o grupo de networking, o que ele é? Ele é a troca. Você senta lá com a sua experiência, você escuta alguém falando sobre um determinado assunto, que a gente faz encontros com assuntos guiados, e ela também troca o dela. Então, todo mundo é escutado, todo mundo é ouvido, e também elas levam para casa isso. E também tem a mentoria que eu presto, né, que é conduzir essa mulher desde o primeiro passo dela no empreendedorismo, se ela está no meio, se ela está já no auge da carreira dela, eu faço esse acompanhamento com ela segundo a necessidade dela. Então, não é nada engessado, é algo que a gente senta e eu vejo o que você está precisando. É um raio-x, a gente chama no nosso grupo, é um raio-x.
senta, escuta as demandas e aí eu levo da minha experiência uma troca para ela e a gente começa a fazer testes e mede os testes pelos resultados delas, para ver se a gente continua ou muda a direção. Maravilha, quem ficou com vontade aqui? Gente, nós vamos continuar falando sobre saúde mental, sobre networking, sobre tendências de marketing, como é interessante que assuntos que são diferentes, mas ao mesmo tempo se entrelaçam, e como é legal a gente conseguir fazer essa ponte entre mulheres, entre pessoas, entre profissionais, para levar esses conteúdos diversificados já agora no início do ano, né? Então, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, não tem desculpa. Estamos aí no início de janeiro, metade de janeiro. Dá tempo de você começar a cuidar da sua saúde mental, começar a olhar para si com mais cuidado, com mais carinho, com mais responsabilidade. Dá tempo de você começar a planejar para investir no teu negócio, criar um novo negócio, empreender ou mudar, rever o que você precisa avaliar, mudar a rota, talvez, né, mudar de negócio dentro do seu próprio negócio, né, criar novas oportunidades, novas possibilidades. E nós ficamos muito felizes, né, de trazer mulheres tão incríveis quanto vocês para participar desse primeiro programa de 2023. Então agora a gente vai fazer um breve intervalo comercial. Para você que está nos assistindo, continue conosco. O nosso programa vai para esse intervalo, mas a gente já volta. É imperdível. Promoção Duca Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Duca Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Duca Móveis. Você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na Antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural
25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão, acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Muito bem, já voltamos com o nosso primeiro programa de 2023, o nosso programa e podcast Saúde e Movimento, que está trazendo a presença e a participação de mulheres incríveis, equilibrando vários temas, onde a gente está falando sobre saúde mental, sobre a importância do network, sobre tendências de marketing para 2023 e sobre esse cuidado e carinho que nós precisamos ter, não somente com as relações, mas principalmente conosco. Nós vamos dar continuidade, então, a esses assuntos, como eu acabei de mencionar, e quero pegar justamente essa minha fala, Taisline, onde eu falo das relações. Você tem um trabalho voltado especificamente para relacionamentos com casais, né? Porque relação, a gente pode falar relação entre nós, relação conosco, enfim, com as pessoas em geral. Como que você consegue perceber, né, na tua avaliação clínica e o que você sugere para os casais quando a saúde mental de um dos parceiros está afetado e de que forma, né, que o casal pode se reconectar, pode voltar, né, realmente a cuidar de si e também a cuidar um do outro dentro dessa relação. Acho que é um ponto bem importante, porque não tem como uma pessoa estar mal e a casa não sentir, né? É o que a gente falava ali no intervalo da mulher, quando a mulher não está bem, a casa inteira sente. Mas, né, pensando num casal, talvez que não tem filhos e é um com o outro. É impossível, gente, que eu esteja com a minha saúde mental em prejuízo ou com alguma dificuldade e o meu parceiro ou a minha relação não sinta. E esse é um conceito que eu trago bastante no consultório, que a gente precisa separar, né? A relação é uma terceira coisa. Eu tenho meu CPF, esse é um exemplo que eu falo com bastante frequência. Eu tenho meu CPF, meu parceiro tem o CPF dele e o nosso relacionamento é o CNPJ, né? Nós dois estamos como sócios nessa relação. E se um CPF não tá legal, o CNPJ vai sentir. E o que eu vejo muito é que quando as coisas emocionalmente não estão legal com um deles, é bastante comum que o que esteja sendo cogitado entre esse casal é a separação. Né? Eu vejo muitos casos onde, sim, tem questões de relacionamento, de diálogo, de passado não resolvido, né? Aquelas pedrinhas e caixinhas que os relacionamentos vivem e trazem, mas, de repente, eu comecei a não estar bem. Eu comecei a ficar desmotivado, eu estou muito ansioso, eu estou tendo crises. A primeira coisa que eu quero é fugir daquilo que eu estou sentindo. E a separação parece que pode ser uma fuga. Então, muitas vezes eu não posso mudar o meu negócio, o meu trabalho, eu não posso mudar, né, outras questões, e aí eu olho para o meu relacionamento e penso, bom, talvez eu possa mudar aqui, e se eu mudo isso, eu melhoro. E aí a pessoa, né, normalmente esse contexto aparece na terapia, a gente vai entendendo que não é uma demanda de separação, é um dos dois que precisa de um cuidado. Né? É um dos dois que precisa uma visita no psiquiatra, para ter um tratamento adequado, para o pensamento estar mais organizado e isso conseguir refletir as mudanças que eles acabaram perdendo ao longo do tempo. Sim, é engraçado porque fala justamente sobre o tema que é a campanha do Janeiro Branco desse ano, né? Que é a vida pedindo equilíbrio, as relações pedindo equilíbrio, o casamento pedindo equilíbrio, as relações familiares, a relação, né,
relações profissionais, sociais, a época, digamos assim, ou o momento que nos encontramos nas relações políticas, né? Tudo pedindo equilíbrio para que a gente já comece 2023 com mais cuidado, com mais carinho e com mais, como eu disse, responsabilidade. Falando sobre responsabilidade, algo que é legal falar também, Rochelle, é sobre o marketing responsivo. Porque a gente fala aqui sobre tendência, sobre autocuidado, saúde mental, empreendedorismo. Vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos colocar numa planilha, numa agenda, tudo bonitinho, organizado. Tem imprevisibilidades, mas de que forma que eu posso trabalhar no meu negócio, né? E também não só eu oferecer para o meu cliente, mas também eu ficar de olho naquilo que eu estou recebendo de outras pessoas com responsabilidade, para não fazer só pensando no lucro, só no que está na moda, só no que é tendência. Sim. Falando por mim, né? Eu trabalho muito com o coração. Então, o que eu penso, né? Que a gente precisa trabalhar, tem que oferecer, sim, um trabalho, né, excepcional, mas sempre visando o bem do próximo, trabalhar com muita empatia. Porque tem que imaginar que quando você está fazendo marketing, está cuidando do seu negócio, você vai atender alguém. Você não vai atender... Vai ter uma pessoa ali por trás, né? Então, olhar com essa responsabilidade, o que ele está precisando e o que eu estou precisando, o que o meu negócio está precisando. Sempre colocar em harmonia todos os aspectos, os pontos, assim, essenciais da empresa. Porque se eu não ter essa responsabilidade de poder ter uma entrega, né? Onde todos vão estar... bem com aquela solução, enfim, será que o seu negócio vai dar certo? Será que não? O que será que o outro vai estar sentindo de mim? Será que eu vou ter bons resultados para mim também, né? Eu acho que a responsabilidade, ela tem que fazer parte da nossa vida sempre, né? Porque quando a gente é responsável, isso acaba gerando uma... como posso falar? A gente consegue seguir uma linha, né? A gente consegue estar em harmonia em todos os pontos, assim, da nossa vida, né? Então, sempre tá olhando com empatia, né? Eu acredito que ter esse olhar vai ser essencial pra gente ter esse marketing responsivo, pra gente tá lidando no dia a dia com o cliente, né? E também fazendo bem pra gente mesmo, né? Sim, e de que forma ou, né, quais maneiras, por exemplo, na prática, hoje... 2023, Sim. janeiro, eu já posso colocar em prática alguma dica de marketing com mais responsabilidade. Por exemplo, né? Somos mulheres empreendedoras aqui. De que forma que eu posso colocar o meu produto, meu serviço hoje na vitrine aí das redes sociais de forma responsiva? Dá uma dica aí pra gente, ou um exemplo prático. Primeiro ponto, né? A gente vê qual é a necessidade do teu cliente, né? Por que ele tá comprando de mim? Entender isso. Porque quando você entende isso, quando você for fazer algum conteúdo, você já vai estar entregando o que ele precisa. Então, a gente precisa entender quais são as dores e o desejo dele. Entendendo isso, a gente vai ter a responsabilidade, porque a gente só vai divulgar aquilo que a gente tem autonomia, a gente sabe que tem uma autoridade ali em cima, né? Então, entender as necessidades do teu cliente. Porque daí no dia a dia tu já vai, né? Tu vai recebendo feedback, às vezes vai ter crítica construtiva. Então, nesse dia a dia, você precisa interpretar e para poder ter estratégias que vão fazer sentido, né, pro teu negócio. Sim, e Thaisa, quais seriam estratégias que fariam sentido para um negócio feminino? Porque a gente sabe que, sim, falando de pessoas, podemos pensar em estratégias de negócios para ambos os públicos, mas o que, falando, já que a gente mencionou aqui o exemplo das mulheres, né, da casa, da família, enfim, de várias funções, mas que estratégias, por exemplo, nós podemos colocar em prática sendo mulheres? Então, primeiro de tudo, anotar, fazer a lista do seu sonho, trazer ela para o objetivo, para metas e ações diárias. Ações diárias é que vão te levar para o objetivo que você quer. Depois disso, você vai ter que ter estratégias de vendas para poder alcançar as suas ações diárias e bater a sua meta do dia a dia que precisa, mensal, semanal e diário. Então, toda vez que estipular a estratégia, tem que ficar visualizando para ver se vai te trazer o retorno esperado.
Não trouxe, muda a rota, faz outro teste com outras estratégias para aí dar continuidade pro teu andamento, pro teu negócio. Mas, se o teu planejamento, a tua casa não estiver organizada, vai ser muito mais pesado o trabalho de estratégias de vendas. Sim. Né? Então, assim, primeiro te organiza, tira esse tempinho, anota, porque quando a gente tem uma visão do todo, fica mais tranquilo, a gente consegue dar aquela improvisada quando necessário, mas o básico já está feito, já está ali, é só olhar. A gente sempre tem que refazer a rota. Sim. Né? É normal isso na nossa vida, nem sempre tudo acontece como a gente planejou. Quase nunca. Quase nunca. Né? Vou compartilhar. A verdade. Pode continuar, desculpa. Não, essa é a verdade, né? Eu vou até compartilhar um exemplo pessoal. Comigo funciona assim, quando eu tô ansiosa e estressada e alguma coisa deu errado, eu vou limpar a casa. Porque daí eu canalizo a minha energia naquela organização. E assim, pra mim, né, enfim, cada um, né, tem o seu jeitinho. Mas se eu preciso limpar a casa, eu quero limpar a casa, eu começo pela louça. Eu tenho um critério que, assim, depois eu vou pra qualquer lugar. Mas pra mim, começo pela louça, parece que ali lavando a louça, meus pensamentos já vão se organizando. Aí eu já começo a pensar, vou botar roupa pra lavar, vou fazer outra coisa. E aí, realmente, essa organização da casa externa vai fazendo sentido para casa interna. Taisline, a partir do momento que eu tenho responsabilidade, né, nas minhas atitudes, no meu negócio, listei, criei uma estratégia, revi, né, qual rota eu vou, para onde eu vou, e aí começa a aparecer ansiedade, preocupação, frustração, expectativa. Como que a gente faz? Encontra essas coisas, né? Eu acho que é o primeiro passo, gente, é aceitar essas coisas acontecem. A gente tem muitos medos guardados, né? Eu acho que diante de grandes momentos da vida ou empreendimentos, sim, precisamos organizar. Eu acho que esse é um ponto que a gente frisou bastante, que é necessário, mas a gente não pode ter medo, né? De encontrar esses monstros que muitas vezes estão aqui dentro, alimentados há muitos anos, né? São os nossos animaizinhos de estimação que estão aqui e que nesse momento não vão ajudar. Então, acho que essa aceitação, e também tem muito a ver com a saúde mental, né? Aceitar que eu não estou bem não é um fracasso. Aceitar que eu não estou na minha melhor fase e talvez não é nesse momento que eu vou super tirar da gaveta aquele projeto, é um movimento de respeito e de aceitação com a gente, né? Que vai refletir nessa saúde mais alinhada, mais equilibrada. Acho que essa questão do respeito consigo, né? Ser fiel consigo mesmo. Sim, e eu quero aproveitar e falar sobre algo que nós não falamos aqui ainda. A gente está falando sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental, sobre negócios, empreendedorismo, sobre essa pulsão de vida agora, né? Janeiro, ano novo, vida nova, vamos começar a fazer acontecer, reformular. Mas se você, neste momento, não tá com essa energia toda, não tá super animado, não fique mais desanimado, né? Não fique se culpando, não fique se julgando, porque se você tá ouvindo ou assistindo esse podcast, você já tá dando atenção para isso. E talvez você precise de um tempo ainda para elaborar, não vai ser igual todo mundo que começou no mês de janeiro, ou então até fevereiro já tá com a sua agenda super organizada para o primeiro semestre ou até final do ano. Talvez você ainda tá nesse momento de entender algumas coisas para ver para onde você vai, e talvez você ainda não tá nem no momento de entender. Por enquanto ainda tá elaborando coisas do ano passado, né? Então, assim, é claro, aqui a gente trouxe ferramentas, dicas, sugestões de como você pode começar esse ano olhando para si, cuidando de si, e já pensando, né, em estratégias para alavancar o seu negócio, organizar a sua vida, mas talvez você é essa pessoa que nesse momento ainda precisa, né, fazer essa reflexão, olhar para si com mais introspecção, de entender para onde você quer ir, como você quer ir, então não se cobre, né? Você não precisa resolver tudo agora, no mês de janeiro, já nesse comecinho. Então fica aí uma dica para você. E aí, mulheres, eu quero aproveitar esse momento, nosso programa já vai caminhando para a parte final, querendo ou não, é legal quando nós temos mais pessoas participando, como eu já mencionei,
Esse é o nosso primeiro programa do ano e também o primeiro que nós temos 3 pessoas aqui e 3 mulheres juntas. Eu gostaria que vocês finalizassem a participação de vocês, deixando então uma mensagem, uma dica, uma sugestão sobre a temática escolhida de cada um e sobre o que nós falamos e foi abordado nesse podcast. Fiquem à vontade. Certo. Tá, eu vou pegar o gancho já, que eu acho que o recado final que eu gostaria de deixar é exatamente esse, né? Para cuidar da saúde mental, a gente precisa cuidar da gente e a gente precisa ser fiel. E uma coisa que eu acho que é muito valiosa quando a gente consegue se empoderar para ser o protagonista da nossa história. Então, não sei, né, todas as situações que todo mundo está vivendo aqui nos ouvindo, ou que ainda vai encontrar esse conteúdo, mas que você possa se empoderar, né, e ser protagonista de todos esses projetos que estão aí pela frente, cuidando de você um pouquinho. E um dado só importante que eu queria compartilhar é que situações graves de saúde mental podem reduzir em até 20 anos a vida de uma pessoa, né? Então, precisamos cuidar da saúde física? Muito, mas saúde mental também tem a ver com a nossa longevidade, né? E a nossa qualidade de vida. Sim, Taisline, obrigada pela tua fala e pela tua participação também. Thaís, a tua contribuição, fica à vontade. Então, tratando disso tudo, é muito importante buscar ajuda também. Tá? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. E sozinho a gente não vai muito longe. Sim. Então, precisamos dar as mãos, precisamos buscar ajuda, né? Então, se você aí, mulher, está pensando que tem aquela sensação que faz muito durante o dia e chega no final do dia e não fez nada, né? Posso ajudar nessa questão de organização, planejamento, estratégias de vendas e também buscar ajuda de todas as formas, né? Porque se tem algo que está incomodando, é algo que tem que ser mudado. Sim. E o nosso grupo também está aberto para todas as empreendedoras, mulheres, enfim, que queiram vir conhecer. Fica aí o convite. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. Então, puxando um gancho ali, né, da Taisline, eu, né, como empresária, nosso dia a dia, ele é muito corrido. Então, a gente precisa ter um tempo, sim, para saúde mental. Eu mesmo faço terapia a cada 15 dias. E é o meu momento de conversar, de estar cuidando de mim, né? O autocuidado, realmente, ele é tudo, porque só assim a gente consegue ter um momento pra gente parar e refletir sobre tudo, né? E também, puxando o gancho da Thaisa, é muito bom a gente ter essas relações, né? Esse network, até mesmo que a gente tá tendo aqui. Porque assim a gente vai criando laços, né? A gente vai conseguindo se desenvolver muito mais. E falando assim do marketing, né? Eu venho evoluindo cada dia mais. Porque que nem eu sempre digo, o marketing ele é evolução. Então, quanto mais você está, até mesmo sendo autodidata, ou está indo buscar ajuda de profissional para estar delegando funções assim, a gente sempre precisa estar aberta ao conhecimento. Então, quanto mais você querer buscar, né, ou ajuda, ou estar ali para realmente aprender, isso vai ser sensacional, né? Eu queria dar uma dica aqui, né? Inclusive, deixei um PDF pronto para quem quiser, né? Entre em contato comigo lá, vou deixar depois meu arroba aqui, sobre as tendências de marketing e algumas dicas também de conteúdos para a área da saúde. Então, isso vai ser bem legal, tá? Que vai ajudar bastante, né? Ainda mais que o programa tem essa ênfase, né? E eu queria trazer 2 tendências, né? Eu separei 7, mas eu vou trazer mais 2 aqui. Que é o marketing, ele precisa estar muito atrelado a vendas. Então, uma estratégia de marketing com estratégia de vendas, ele é primordial, os dois têm que estar lado a lado. E a comunicação, ela tem que ser mais simples e prática, né? Quanto mais simples a comunicação for, mais fácil vai ser o entendimento do teu público, né? Porque hoje as pessoas, elas querem o imediato. E mesmo que às vezes a gente tenha várias estratégias para determinado tipo de público, a gente precisa, sim, ser muito práticos com isso, tá? Então, essa seria a minha dica de hoje. Obrigada, Rochelle. Eu quero aproveitar, então, a fala de todas vocês para agradecer ao nosso querido público, né, que está conosco já desde 2019 e nos acompanhou também nessa reformulação, inovação do programa. Segue conosco agora em 2023, então muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência. Se não fosse vocês, este programa não seria possível e graças a vocês que nós também conseguimos levar essa informação com qualidade de diversas formas, né, tanto pela TV,
pelas plataformas digitais e aonde você também pode ouvir o nosso programa. Então, obrigada por estar aqui. Se você deseja assistir, ouvir algum conteúdo específico, mande a sua sugestão para o e-mail programa saudeemovimento@gmail.com. E mulheres, aproveito, né, para agradecer mais uma vez a participação de vocês. Se vocês gostaram dessa entrevista, gostaram de conhecer um pouquinho mais do trabalho da Rochelle, da Thaisa e da Thaisline, vocês podem também entrar em contato com elas, tirar dúvidas, fazer perguntas. Eu quero finalizar então o programa agradecendo mais uma vez a participação de vocês e também deixar aqui um incentivo, uma motivação. Assim como eu falei sobre a questão ali de você se autoanalisar, todo mundo aqui já deu a sua mensagem e de entender em que momento você está, mas eu também quero lançar aqui um ato de coragem, né? Para 2023 você se desafiar sendo mais corajosa ou mais corajoso. Sair daquela zona de conforto, daquele lugar que você estava em 2022, né? Levanta, né? Limpa aí as calças, tira a poeira, mexe naquela gaveta que tá, né, fechadinha, bagunçada, organiza, revê a sua rota, muda o direcionamento, o que tem que deixar para trás, deixa para trás, o que precisa andar de mão dada com você nesse ano, dá os braços e vai em frente, né? Foca em priorizar a sua saúde de forma integral, seja ela emocional, psicológica, espiritual, financeira, né? As suas relações e os votos do programa Saúde e Movimento esse ano é que você tenha mais coragem, principalmente coragem de viver. Então, muito obrigada para você, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada, mulheres, mais uma vez. Obrigada a toda a equipe aqui da TV Galega que está conosco mais uma vez esse ano. Um abraço para todo mundo e nós nos vemos no nosso próximo programa. Até!